Olá, boa noite, você que está nos acompanhando através do canal Linguística e Literatura. Nós vamos nesse momento dar continuidade à nossa abordagem a respeito dos estudos de Ferdinand de Saussure e as suas principais contribuições para o avanço dos estudos linguísticos, principalmente da linguística moderna. É claro que esse vídeo não traz aqui um conteúdo de forma concreta e com verdades absolutas. A nossa discussão é mais para os alunos e todos os interessados no nosso conteúdo. Nesse exato momento, eu, professor Lívio da Silva, vai entrar diante das nossas câmeras para que assim a gente possa dar continuidade à nossa discussão. E você que está nos acompanhando, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal, para que possamos levar este conhecimento a mais pessoas que têm interesse nas discussões e abordagem a respeito dos estudos da linguagem e da produção comunicativa humana. Então vamos lá para o tema de hoje: as dicotomias saussurianas e os estudos linguísticos. Olá pessoal, boa noite. Nós estamos aqui para fazer essa discussão com vocês. As dicotomias saussurianas e os estudos linguísticos. Como nós sabemos, Ferdinand de Saussure teve uma grande importância e uma grande contribuição para a consolidação dos estudos linguísticos, a partir do momento em que ele abandonou até o que se então estudava, porque como eu disse para vocês no vídeo passado, que Ferdinand de Saussure ele era também um estudioso da linguagem antes mesmo da sua própria abordagem. Ele era do grupo dos neogramáticos que estudavam a língua em uma perspectiva um pouco mais livre da questão diacrônica. Então, Ferdinand de Saussure, ele abandona nos seus estudos essa visão diacrônica e parte para uma visão sincrônica, uma questão mais descritiva da própria língua. E aí, Ferdinand de Saussure, para poder fazer a sua abordagem, ele cria as dicotomias que nós chamamos na linguística de dicotomia saussuriana. Então, na verdade, o que é mesmo dicotomia saussuriana? As dicotomias saussurianas, elas são, na verdade, como segundo diz Ferdinand de Saussure, elas são baseadas em dicotomias que são uma espécie de duplicidade semântica. O que é uma duplicidade semântica? Para cada dicotomia de Ferdinand de Saussure, eu terei um par. Por exemplo, no primeiro par eu tenho língua e fala, que é a famosa dicotomia que nós tanto citamos no curso de letras, langue e parole, ou seja, língua e fala. Para outra dicotomia eu tenho sintagma e paradigma, sincronia, diacronia, significante e significado. Lembrando também que a partir dos estudos das dicotomias saussurianas, nós também tivemos o surgimento de algumas outras vertentes que se basearam no corte linguístico feito por Ferdinand de Saussure, que foi o formalismo linguístico, funcionalismo linguístico, estruturalismo linguístico e gerativismo linguístico. Só para ter aqui um pouco de noção, a gente também tem que perceber que o Ferdinand de Saussure ele não era estruturalista, ele era neogramático, ele pertencia ao grupo de discussão e estudo linguístico chamado neogramático. Se você pegar um manual de linguística e for estudar esse ponto que eu estou dizendo aqui, de que Ferdinand de Saussure ele não era estruturalista, mas ele era neogramático, você vai encontrar lá que o seguinte: Ferdinand de Saussure ele fazia abordagens neogramáticas. Só que aí ele cria essa teoria aqui para poder fazer a abordagem sincrônica da língua. Então, Ferdinand de Saussure funda a base para o que hoje nós chamamos de estruturalismo linguístico. Ferdinand de Saussure ele é o fundador da base que serviu para estruturar e para fundar o estruturalismo linguístico. Então vamos lá, gente. E para Ferdinand de Saussure, como é que ele descreve cada uma de suas dicotomias? Vamos para a primeira dicotomia, que é o que nós estamos aqui para discutir. E antes de nós começar a discussão a respeito das dicotomias saussurianas,
Eu quero dizer para você o seguinte, que o funcionalismo linguístico ele tem como base de estudo, ou estimulou, algumas discussões linguísticas como pragmática, discurso, análise do discurso, sociolinguística e a semiótica gramsciana, que é, modéstia à parte, minha paixão de estudo. E por que é que o funcionalismo linguístico ele faz com que essas vertentes são abordadas? Por conta que o funcionalismo linguístico ele se atém e se debruça sobre o estudo do ponto de vista de uso da língua. Como é que a gente usa a língua, para que nós usamos a língua nos momentos comunicativos, nas circunstâncias de comunicação. Ok? Então, voltando aqui para as dicotomias saussurianas e vamos para o primeiro par, Lang e Parolin. Então, como é que o Ferdinand de Saussure ele observa, ele vê e ele analisa? Pronto. Para o Ferdinand de Saussure, a língua, ela é vista para ele como, segundo o nosso querido amigo Ferdinand de Saussure, como é que ele vai definir aqui a língua, gente? Ele vai definir da seguinte forma. Já a língua é sistemática e homogênea. Ele diz que a língua ela é sistemática e ela é homogênea. Por essa razão, o estudo saussuriano deu base para o estruturalismo, porque ele vê a língua como algo homogêneo, ou seja, que não muda e que ela é concreta, ela se concretiza, ok? E já a fala para o Ferdinand de Saussure, ela é assistemática, heterogênea e concreta. E também o Ferdinand de Saussure não se interessou pela língua, pela fala, porque ele estava preocupado mais em discutir a questão sistemática e estrutural da língua. Por essa razão, a sua vertente teórica deu fundamento para o estruturalismo. Sintagma e paradigma. Nós chamamos o sintagma e o paradigma dos dois eixos da linguagem lá nas teorias que estudam a morfologia e que estudam Lewis Mihel, que depois eu vou citar aqui para vocês, ok? Então o que acontece aqui? O Ferdinand de Saussure diz o seguinte, a linguagem tem dois modos de funcionamento, a combinação, relação sintagmática e a seleção. Essa combinação e seleção aqui, gente, a gente lembra de quem? De Roman Jakobson, que desenvolveu o estudo sobre as funções da linguagem, que está onde? No funcionalismo linguístico. Então, nós estamos aqui falando de quê? De vertentes que foram apoiadas de acordo com as dicotomias saussurianas. Ok? E a diacronia e a sincronia. Como é que o Ferdinand de Saussure ele aborda essa questão de diacronia e sincronia? Pronto. O estudo sincrônico da linguagem é como se fosse um corte descritivo daquele momento. Ou seja, o estudioso linguista, assim como o Ferdinand de Saussure, ele se interessa apenas pelaquela parte do momento da língua. Por exemplo, você é linguista, você é estudioso da linguagem e decidiu estudar, por exemplo, um verbo, a conjugação de um verbo, o modo de como aquele verbo é conjugado, é colocado naquele texto. Então isso aqui é sincronia. Diacronia é se você estivesse estudando, por exemplo, a evolução daquele verbo, da conjugação daquele verbo, do uso daquele verbo ao longo do seu uso, ao longo histórico de uso daquele verbo. Ok? Significante e significado. Aqui nós temos outra. O significado, conceito ou ideia, aquilo que está na minha cabeça, aquilo que está no meu psíquico. Por essa razão, o Ferdinand de Saussure defende que o significado ele é a ideia, ele é a pragmática, o paradigma do signo linguístico. Já o significante ele é o sintagma, ou seja, elemento visível ou plano de expressão. Lá na morfologia nós vamos ver justamente isso aqui, nós vamos ter plano de conteúdo versus plano de expressão. Correto? E aqui é para a gente entender que é o seguinte, gente, a linguística ela se manifesta de forma dupla, ou seja, sempre vai ter uma duplinha. Ou seja, para cada par que eu tiver na língua, eu terei que ter um par opositor. Eu tenho fala, tenho que ter contra ela língua.
E aí, assim sucessivamente. O Ferdinand de Saussure ele defende que é na diferença que a língua se desenvolve, ou seja, não é nos pares iguais, são nos pares mínimos de diferença que a língua se manifesta. Eu espero que você tenha compreendido o que nós tentamos colocar aqui para você sobre as dicotomias saussurianas. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.